Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a plateia toda aqui presente, a todos novamente, muito boa noite. Vereador Paulinho Palmeira, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência em relação a essas montagens que fazem, né, juntando trechos de falas, né, montando e desvirtuando totalmente do contexto em que foi dito, né. Eu acho esse tipo de atitude lamentável, é coisa que realmente demonstra o caráter das pessoas que estão por trás, que fazem esse tipo de montagem, né, para espalhar. É um jogo baixo, sujo, que não deveria existir em local nenhum, muito menos no meio político. Isso só degrada ainda mais a imagem, né, da política e dos políticos, que a gente sabe que já, no geral, não é nada boa. Lamentável, me solidarizo com ele e com todos os demais, independente de partido, de lado, que eventualmente sejam vítimas desse tipo de atitude. E, de fato, acho que cabe ao vereador tomar todas as providências legais, porque a gente sabe que não só produzir material, seja em vídeo, material escrito, o que for, que possa ofender, denegrir a imagem, caluniar, o que for de qualquer pessoa, não só produzir, mas distribuir, repassar, compartilhar nas mídias sociais é igualmente crime. Então cabe todas as medidas cabíveis. Isso seja independente de partido, de lado, do que for. Acho que muitos aqui já foram vítimas desse tipo de situação, né? O pessoal agora utiliza-se, né, sobretudo do WhatsApp, né, para espalhar, colocar em grupos. Às vezes esquecem que as pessoas que às vezes estão em determinados grupos, que ele considera amigos e tudo, são também amigos de muitos outros na cidade, e isso acaba chegando ao conhecimento, né? Então não é difícil até rastrear e chegar às pessoas que espalham esse tipo de coisa. Mas, enfim, a gente sabe que na política, como em todos os outros meios, existe todo tipo de gente que praticam todo tipo de atitude, né? Vale aí, fica a minha solidariedade ao vereador Paulinho Palmeira com esse tipo de atitude. As críticas, as discordâncias são sempre válidas, né? E é óbvio que quem está num cargo público, num cargo eletivo, está sujeito, né? Mas que sejam feitos de forma clara, aberta e sempre sem se perder o respeito à pessoa, né? A gente pode discordar em ideias, em pontos de vista, mas nunca partir para esse tipo de situação, né? De tentar denegrir, ridicularizar, né? Usando desses meios para isso. Fica aqui a minha opinião a respeito a esse tipo de atitude. Senhor presidente, nós retornamos nesta sessão do recesso parlamentar, que às vezes algumas pessoas confundem com férias, né? Os vereadores estavam de férias, de forma alguma, né? Nós estávamos em recesso, um período onde não há as sessões ordinárias, mas tivemos várias sessões extraordinárias, algumas inclusive de longa duração, com intensos debates a respeito de projetos que foram aqui votados. Estivemos mantendo reuniões com secretários, contato com a população. Nesse período de recesso, eu tive por 2 vezes, por exemplo, com o secretário de Saúde, né, uma das reuniões tratando de algumas questões que todos conhecem, de alguns problemas que todos conhecem, cidade, em relação a medicamentos, em relação a atendimento, a marcação de cirurgias, né. Tive uma outra reunião junto com a comissão formada nessa casa, né, para tratar das questões dos medicamentos, da dispensa de medicamentos e tudo. Estive com o vereador Rodrigo na ocasião, com o vereador Rubens Nunes, acho que o vereador PC, Paulinho, enfim, com diversos vereadores. Acho que foi uma reunião até bem produtiva, né? Pudemos colher ali informações importantes e esperamos que, de fato, essa questão da distribuição de medicamentos à população possa ser
a falta de medicamentos possa ser reduzida e, se possível, chegar numa situação que a gente talvez... É difícil chegar a 100% de atendimento, como explicou o secretário, até entendi, em todos os momentos, porque em certos momentos existe falta de determinadas matérias-primas no mercado e, eventualmente, alguns laboratórios não conseguem produzir e entregar no tempo que se deseja, mas certamente, se organizar bem o processo de compras, de acompanhamento de estoques e tudo, a gente consegue minimizar isso bastante e evitar essa falta de medicamentos à população. Assim como também no processo, né, de armazenamento e controle dos estoques, para evitar que a gente volte a ter né, descarte de medicamentos num número que eu considero excessivo, como já ocorreu no passado. O secretário nos disse que tomou e está tomando todas as medidas justamente para que a população não sofra com falta de medicamentos e que também não ocorra desperdício de recursos públicos por medicamentos vencidos, sobretudo do município. A gente sabe que tem aqueles que vêm do Estado, que são fornecidos pelo Estado, que às vezes mandam em quantidade muito além do que o município precisa ou solicitou, às vezes com prazo de vencimento muito próximo, né? Então isso não dá para o município interferir nessa questão, mas aquilo que faz parte da bolsa de medicamentos do município, se bem gerido, né, o processo de compras e de estoques, a gente pode minimizar bastante essas perdas. Estive também na reuniões com o secretário de... eu sempre aqui confundo, ainda estou na segurança pública, né? A secretaria agora é Secretaria de Segurança e Defesa Social, Segurança e Defesa Social, CETRANDES, correto. Eu tenho por hábito chamar de Secretaria de Segurança. Mas, enfim, estive com o secretário atual, Júnior Vendemiati, tratando de diversos assuntos relacionados ao tema, e depois estive numa reunião também, junto com o vereador Macaxeira, que é membro da Comissão de Assuntos Relevantes, que trata do transporte público de Vinhedo, né? Solicitamos uma série de documentos e informações que o secretário se comprometeu a nos enviar para poder fazer uma análise, né, tanto do contrato vigente atualmente com a empresa de transporte público da cidade, em relação aos relatórios e às pesquisas de satisfação feitas com a população pela própria secretaria, como também posteriormente, depois de analisar todos esses dados, marcar uma reunião com o representante da empresa atual, né, que faz esse tipo de serviço. Isso tudo para que a gente possa exigir, no primeiro momento, o cumprimento de fato do contrato que existe. A gente sabe que é um contrato antigo, de cerca de 20 anos, contrato, na minha opinião, para os dias de hoje, totalmente fora de consonância com as necessidades da população. A gente, né, precisa hoje de trabalhar para que a próxima licitação e o próximo contrato esteja de acordo com as necessidades da população em relação à tecnologia, a níveis de conforto, atendimento de cumprimento de horários, preparação dos motoristas, né, de forma adequada. A gente tem exemplos de outras cidades que fizeram um processo licitatório adequado e que conseguiram uma melhoria considerável na qualidade do transporte público sem onerar, né, a população com passagens mais caras. Foi uma reunião produtiva, estamos apenas aguardando alguns outros documentos para marcar essa reunião. Posteriormente, a intenção também visitar outras cidades, visitar sobretudo Valinhos, que foi uma cidade aqui ao lado e que fez um processo licitatório, mudou a empresa, inclusive, não é mais a empresa que fazia antes, que é a mesma que faz o transporte Vinhedo. Eu acho que a gente pode colaborar, sem a menor dúvida, para não só para o cumprimento do contrato atual até o final, salvo engano, ele vai até o final deste ano ou do próximo ano, mas a gente vai ter um novo processo licitatório em breve, e eu acho que a melhor forma de contribuir é fornecer subsídios e acompanhar de perto para que o edital de licitação seja o edital adequado, que possa garantir, pelo menos no futuro, uma melhoria na qualidade do transporte público da nossa cidade.
Estive hoje de manhã, juntamente com diversos vereadores desta casa, na cerimônia na Santa Casa de Vinhedo, né, onde foi feita a entrega da Santa Casa, né, de volta para a Irmandade, a Santa Casa de Vinhedo, que estava já há um bom período sobre requisição administrativa, né, foi justamente nesse período onde que a Santa Casa passou por uma série de reformas, de readequações, recebeu novos equipamentos e chegou à condição de poder ser reaberta e hoje prestar um serviço de muito melhor qualidade à população. Um serviço perfeito? Claro que não. Sempre pode ser melhorado, deve-se continuar investindo na Santa Casa. A questão da hotelaria, por exemplo, para que muitos planos de saúde, sobretudo planos que têm condições de utilizar a Santa Casa, hoje não utilizam, porque o serviço de hotelaria não é adequado ao que o padrão desses planos exige. Então, é preciso melhorar a estrutura, né, física para que possa fornecer serviço de hotelaria para planos de saúde, que é, sem dúvida, uma forma de ampliar a arrecadação e as receitas da Santa Casa. Eu só queria deixar uma observação aqui, que às vezes as pessoas tentam misturar as coisas e confundir um pouco. Vice-prefeito é um cargo de suplência, correto, vereadora Ana? De expectativa. Se ele assume, se torna prefeito, tem os poderes de prefeito. Se ele não assume, ele não tem poder nenhum. E falo porque vivi isso na pele, senti isso na pele. Né? Às vezes é cobrado, porque se uma parte da população imagina que o vice-prefeito ele faz parte, né? Ele decide junto. E não é assim. Se ele vier eventualmente a ocupar algum cargo de secretário, o que for naquela determinada área, sim, ele pode atuar. Se não, não. Se o prefeito eventualmente quiser ter um vice-prefeito participativo, tomar decisões em conjunto, ouvi-lo, ele pode. Mas se ele não quiser, ele não faz. E o vice-prefeito, continua sendo lá um cargo de expectativa. Logo, quem responde pelo governo é, de fato, o prefeito, que é ele que tem a caneta, ele que tem o poder. A Santa Casa, no período que ela chegou a praticamente ser fechada, né, ela continuou lá aberta, mas funcionando precariamente com uma área muito pequena, porque o prefeito da época, que não era o prefeito atual, teve a opção de contratar serviços num outro hospital, de investir na UPA, enfim, toda uma situação que a gente conhece. Eu, pessoalmente, sempre discordei, sempre falei a respeito dessa decisão, independente dos problemas que pudessem existir na Santa Casa, na administração, no modelo que existia na época de administração, enfim, ou se ele não tinha confiança nos administradores, mas, independente disso, eu sempre entendi que a população não poderia ficar sem uma Santa Casa funcionando plenamente. Acho que poderia se tomar outras medidas, mas não essa medida drástica que se tomou na época de praticamente se fechar a Santa Casa. Agora, o prefeito atual, neste caso especificamente, eu acho que teve sim um grande mérito, que foi de ter a coragem de reabrir a Santa Casa, né, de fazer essa requisição administrativa, investiu-se na Santa Casa, fez uma série de reformas e adequações, como já dito aqui anteriormente. Hoje a gente tem um centro cirúrgico, né, tem diversas salas adequados à necessidade, como anteriormente não existia, né, UTIs também, né, a gente sabe que já estamos precisando de mais unidades de tratamento intensivo, mas nós temos hoje um número bom na cidade, em situação muito melhor do que existia antes. Enfim, a gente tem uma Santa Casa hoje com condições de prestar um atendimento muito melhor do que existia anteriormente. E nisso, sem dúvida, há mérito, sim, da administração do prefeito atual. E não se pode confundir o que o anterior fez, né, porque ele era vice-prefeito. O vice-prefeito não tem poderes. A partir do momento que assumiu, pode-se encobrar, pode-se criticar, pode-se discordar, mas não por algo que tenha ocorrido anteriormente. Então, a gente viu hoje o que a Marta, quem conhece a Marta Elisa, funcionária há mais de 35 anos na Santa Casa, que conhece profundamente, acompanhou todas as fases, por tudo que a entidade passou, o que ela disse, né, em relação ao que foi feito nos últimos anos, né, eu acho que ali ficou muito claro de que o governo de fato se empenhou muito e conseguiu tirar a Santa Casa de uma situação que a gente sabia de estar praticamente fechada para uma Santa Casa hoje funcionando plenamente em condições muito melhores.
volto a falar, mas ainda existe problemas? É óbvio que existe problemas. A área da saúde é uma área muito difícil, ela exige investimentos constantes. A gente sabe do problema, por exemplo, da CND, né? Foi nessa questão que o prefeito se referiu, que essa questão burocrática, administrativa, que precisa ser solucionada, mas que não pode imobilizar o governo. Né? Foi nesse sentido que falou, mas se eventualmente houver um processo, vai ser mais um, né? Não pode se descontextualizar a fala para distorcer aí o que foi dito, né? Então fica aqui o meu reconhecimento, os parabéns à administração.